hoje nós vamos conversar acerca das emoções, né? Nós começamos a falar no vídeo anterior e aí nós descobrimos as nossas emoções primárias, não é? E hoje nós vamos falar acerca de uma emoção que, na verdade, colou em mim. As emoções, elas colam na gente. Elas colam com cola super bond. Sabe aquela cola forte que não sai mais de jeito nenhum? É preciso um grande movimento para poder você conseguir com que ela consiga se dissolver. E aí vem todo o sofrimento, porque o sofrimento humano nada mais é do que uma contação de história. É incrível, né? Ter consciência desse ensinamento. Então é uma grande contação de história. É uma história que a gente conta para nós mesmos. E aí, por contar para nós mesmos, a gente também repete. A gente conta para outras pessoas. E aí, instantaneamente, contando essa história que aconteceu lá no passado, a nossa mente vai para o passado. E mente no passado, o que é que ocorre? O futuro tende a se repetir. Por quê? Porque é onde está a sua energia. Você está dando atenção para aquilo ali. Então, tudo que a gente direciona a nossa atenção cresce, não é? Então, se você está dando atenção para essa história que você está repetindo para você diariamente, então ela está crescendo cada vez mais. E ela tem a tendência de se repetir no futuro. Por quê? Porque é onde está a sua vibração. O pensamento é também uma ação que a gente planta diariamente. Então, que tipo de pensamento você está plantando diariamente? Vamos pensar, é importante pensar nisso, não é, pessoal? E aí, a emoção que eu vou falar hoje para vocês, que foi a que apregou em mim como cola super bond, porque todas as emoções, elas colam na gente. E colada estando, né? Cola forte, cola super bond, ela permanece ali a vida inteira. A não ser que você crie consciência e resolva ir dissolvendo aos pouquinhos. E aí não é um trabalho assim, feito um passe de mágica. É um trabalho paulatino, que você vai fazendo uma coisa após a outra e vai conseguindo paulatinamente. É um processo, tá bom? Que você consegue sozinha. Ou se você não consegue sozinha, você vê que não consegue, já tentou diversas vezes e não consegue sozinha, é claro, você vai procurar ajuda, né? Porque todos nós precisamos procurar ajuda. Então, a emoção, a casa emocional que estava gravada aqui dentro de mim, dentro das minhas células, literalmente, apregadas, era que eu sou uma paciente oncológica, né? Como eu tive câncer, o primeiro, aos meus 14 anos de idade, e depois de 20 anos, né, aconteceu um outro câncer de tireoide, conforme eu já contei para vocês, e depois de 5 anos ficou, né, repetindo essa questão de câncer na minha vida. E aí eu comecei todas as minhas investigações por meio dos meus estudos e comecei a fazer os ajustes finos, como diz o Bert Hellinger, né? O Bert diz que são pequenos ajustes, né? São ajustes finos. Quando você cria consciência, então você vai fazer aqueles ajustes. Porém, é preciso ter o quê? Coragem, determinação, né? Para ver o que precisa ser visto e ter coragem de resolver o que precisa ser resolvido, ou seja, coragem de partir para ação. E isso, graças a Deus, eu toda a vida tive. E
era que eu era uma paciente oncológica, paciente de câncer, então paciente oncológica, né? Então eu fiquei com aquilo gravado em mim até, vamos dizer, talvez o ano passado, o ano retrasado. Aí a partir desse ano foi que eu vim ter mais clareza, né? Expandir mais ainda a consciência, estudando, e percebi que eu precisava tirar. Eu precisava, e não se tira facilmente. Por quê? Porque tá colado, com cola super bond, tá pregado mesmo em você. Então é um trabalho, assim, muito minucioso. Vamos imaginar o nosso dedo, tá colado com cola super bond. Se eu faço isso, uma pessoa puxa de lá, outra puxa de cá, o que é que acontece? Sai um tapão, uma ferida daqui, outra ferida daqui, não é? Porque foi com violência. Então tem que ser com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho, com muito zelo. É como se você pegasse um cotonete, molhasse na água quente e fosse, né, colocando assim, aos pouquinhos. Aí depois mais um pouquinho, né? Outro dia mais um pouquinho, né? E todo dia você vai fazendo esse trabalho de dissolvendo paulatinamente. E aí como é que a gente faz? Isso aqui é apenas uma analogia para a gente entender, mas como é que a gente faz? Primeiro, a gente precisa observar em que lugar eu estou, né? Então, quando eu observo isso, aí eu vou identificar. E a partir do momento que eu identifiquei que a história que eu repetia para mim e que isso estava se repetindo, se tornando um padrão repetitivo na minha vida, que era que eu era a paciente oncológica, eu digo, então agora eu vou, veja bem, identifiquei, primeiro observei. Depois de muito tempo de observação, eu vim descobrir isso ano passado. Aí eu identifiquei que era essa, né? Claro que tem outras histórias, e aí a gente vai fazendo isso de uma em uma, tá? A principal para mim era essa. Então é essa que é a minha prioridade. É essa que eu vou dissolver primeiro, né? Então eu observei muitas histórias que eu contava para mim mesmo. E a principal era essa, né? Que tanto é que os padrões se repetiam, porque era lá que a minha atenção estava, né? No passado. Então, obviamente, mente no passado, futuro com tendência a se repetir com o mesmo padrão. E mente no futuro, ansiedade, né? Provém ansiedade. Por isso que a gente tanto fala para vocês. E depois que a gente começa um caminho espiritual, a gente se observa, a gente se torna um observador ativo o tempo todo, entende? Para que a gente possa realmente, meu pai dizia quando era pequeno, abre os olhos, viu? Você abre um olho, abre seu olho. Então é tipo abrir os olhos, é despertar para o que está acontecendo aqui e agora. E quando você observa que você está com a mente no futuro, você traz ela para o presente. Quando você observa que está no passado, você também traz ela para o presente. Percebe que todos os recursos internos estão em cada um de nós? Agora a gente precisa de um direcionamento, a gente precisa de um caminho. Então o terapeuta, ele é essa pessoa que ele direciona, ele dá para você esse caminho. O psicólogo também. O professor de autoconhecimento também. Mas o caminho, ele é dado para você, mas você é quem tem que percorrer. A caminhada, né, você precisa fazer, entende? E depois que eu observei, veja bem, observei, identifiquei, e aí eu precisei nomear, porque a gente precisa dar nome. Por quê? Esses 3 passos são importantes, para que a gente tenha clareza. Então, depois que a gente tem clareza, aí sim a gente pode tomar uma decisão. E aí foi essa decisão que eu tomei. Então, todos os dias eu passei a me conectar, né, na minha meditação, nas minhas orações, e pedir, e sempre pedindo
liberação, a grande luz compassiva, né? Gratidão. Aí eu já pedi como se eu tivesse alcançado, porque quando a gente vai fazer um pedido, a gente não faz o pedido a Deus como um pedinte, né? A gente já faz agradecendo, porque Deus é a força maior. Então, quando a gente vai pedir, a gente já tem convicção, já tem certeza de que será alcançado. Então, se a gente já tem essa convicção, esse sentimento, essa certeza, então a gente já pede agradecendo. Então, gratidão à grande luz compassiva, por uma bênção, uma diksha, como eles chamam na Índia, por liberar em mim a paciente oncológica. E aí, depois que eu fiz isso, repetidas vezes, por repetidas meditações e orações, então eu pedi o que? Uma substituição. E aí é o que a gente chama também, né? É uma nova ação. Então, feita a dissolução, né? Paulatinamente, diariamente, com muita paciência, né? Muita calma, muito amor e muita determinação e dedicação. Eu pedi para substituir. Eu digo, meu Deus, eu vou substituir, porque o lugar não pode ficar vazio, porque pode voltar. Então a gente substitui para que fique preenchido, né? Logo por uma coisa muito bacana, muito boa. Então eu digo, eu vou substituir pela identidade de uma pessoa que gera valor à vida de outras pessoas. E aí eu digo, meu Deus, como é que eu vou gerar valor à vida de outras pessoas? Só pode ser contando a minha própria história, né? Então foi a partir desse momento, dessa substituição, que eu comecei a interagir com vocês, a falar para vocês a minha humanidade e toda a minha vulnerabilidade, a me conectar mais com vocês. Foi a partir dessa substituição. Então, eu substituí a paciente oncológica por essa nova identidade, né? Que é a identidade de um gerador de valor, uma geradora de valor, né? Na vida de outras pessoas. Então, se não gera na vida de todas as pessoas, mas gera na vida de algumas pessoas. E essas algumas pessoas, elas já servem demais para cada uma delas, né? Aquelas que fez sentido para elas, que tocou de algum modo, em algum nível, em algum momento a vida delas. Então é isso, tá? Fica aí mais essa dica para você, e espero que tenha gerado valor também, e espero que você consiga fazer, né? Porque eu dei o passo a passo, você consiga fazer com você. Porque a verdade é essa, é você com você, sempre, tá? Agora, se você não consegue, procura ajuda, é tão bom procurar uma ajuda terapêutica, uma ajuda psicológica, não é? É muito bacana. E o Freud, né, que é o pai da psicanálise, ele já dizia muito isso, ele identificou três posturas que a gente tem na mente, né? Que ele identificou, ele chamou de id, ego e superego, né? Então o id é aquele que se alegra, que fica feliz, né? Não, vamos fazer, vamos. Ele quer se divertir, né? É o ser, vamos dizer assim, que quer se divertir, quer realmente aproveitar a vida. Aí vem o superego e diz, você é louco, que são o que a gente chama de vozinha, são as vozes, né? Você é louco, você não vai fazer isso. Aí o ego fica no meio e termina. É um sobrevivente, na verdade, né? Porque o ego é um sobrevivente, ele quer sobreviver a tudo. Então a gente imagina também como se tivesse com uma cebola nas nossas mãos. E aí a gente vai descamando as partes da cebola uma a uma. É como se fossem as diversas camadas de egos que a gente tem, até que a gente chegue no núcleo. Quando a gente chega no núcleo da cebola que abre, o que é que acontece? Vazia. Então é o silêncio, é Deus, é a presença, tá bom? Beijo bem grande, amo você.